Capítulo 601 A Purificação. Alémia pensou por um momento, mas não estava em posição de fazer exigências. O acordo que ela havia proposto a Vicente era muito melhor para ele do que para ela, então não havia razão para ele traí-la. Claro, isso poderia acontecer, mas nessa situação desvantajosa, ela tinha que dar um passo à frente e aceitar o perigo. O que você quer saber? Alémia perguntou. Vamos começar com o porquê de seu grupo ter vindo a este lugar. O que ogros, ciclopes e lamias estavam fazendo juntos no reino Saidel? Sua casa fica no norte do continente, longe daqui. Vicente disse enquanto Joshua observava a situação em silêncio. Alémia suspirou antes de começar com a coisa mais importante. A purificação. Você já ouviu falar dela? Eu não sei muito sobre ela, mas me falaram sobre ela. Ele apontou para o jovem soldado não muito longe deles. Alémia olhou para Joshua e imediatamente percebeu que o conhecimento de Vicente sobre o assunto deve ser superficial. Bem, então, você não sabe quase nada. A purificação não é apenas um plano. É uma profecia. No passado antigo, no maior clã desta raça, o Demonix, um grande vampiro com poderes fenomenais surgiu. Mas ao contrário do que se esperaria de um vampiro tão grande, ele não se tornou um dos pilares de seu clã ou de seu povo. Este monstro traiu seu povo ao revelar ao continente a lenda da purificação, um destino então distante. Ainda assim, que ele garantiu que seria o início do caos e o fim da Era dos Magos. Isso foi há 50.000 anos, quando Cassius sozinho desencadeou a terceira revolta dos vampiros, causando uma guerra generalizada no norte do continente. De acordo com a lenda, Cassius informou as forças do continente sobre o plano de Demonix de trazer a revolução ao reino Polaris. Os vampiros sempre estiveram entre os mais fortes da Terra, mas nunca governaram verdadeiramente o continente. Os vampiros sempre quiseram mudar isso. Eles estavam planejando um tremendo ritual demoníaco para aumentar o poder de sua raça. Eles então purgariam o continente daqueles que eles consideram os principais pilares da sociedade hoje. Vicente não tinha misericórdia dessas criaturas, então, mesmo entendendo a motivação dos monstros, ele não mudou de ideia sobre o que faria se encontrasse mais deles. Ele os mataria sem piscar. Entendo. Então é provável que vários grupos como o seu estejam espalhados pelo reino. Vicente comentou, olhando para Alémia, enquanto Joshua não conseguia deixar de se preocupar. Provavelmente, ela confirmou. Merda, isso é terrível. O que faremos quando esses monstros atacarem nossas cidades? O reino está em grande perigo. Joshua comentou com Vicente, muito preocupado com o futuro. Vincent ignorou Joshua por um momento e perguntou a Alémia. Eu encontrei um vampiro na dinastia Chuta. Existe alguma possibilidade de que esse vampiro tenha ido para aquele lugar por causa dos problemas que se aproximam de nós? Um vampiro na dinastia Chuta? Os olhos de Joshua se arregalaram de admiração. Alémia estreitou os olhos. É difícil dizer. Definitivamente há casos de vampiros que se voltam contra seus clãs ou mesmo sua raça. Mas a grande maioria deles é leal aos grupos aos quais pertencem. Dificilmente algum deles fugiria por causa da purificação. E eu acho improvável que um vampiro fosse para a dinastia Chuta para executar um plano relacionado à purificação. A menos que outros de sua raça o acompanhassem, ele provavelmente estava lá apenas por questões não relacionadas a isso. Vicente suspira, pensando que as coisas não seriam tão preocupantes se esse fosse o caso. Melhor um vampiro agindo sozinho do que clãs de vampiros agindo em torno dele e de sua família. Ele olhou para Joshua e disse: não se preocupe tanto. Por mais que seja provável que todo o continente sofra com esses movimentos de monstros, eles estão fugindo e provavelmente não querem problemas. Eles certamente deixarão um rastro de sangue e danos por onde passarem, mas é improvável que tentem invadir ou atacar cidades. Esse movimento não é sobre lutar contra os magos no continente. É sobre fugir do problema no norte. Joshua não sabia se poderia ficar satisfeito com isso porque, por mais que provavelmente fosse verdade, não mudava o fato de que vários grupos de monstros já estavam no reino.
Quando o tsunami de 7 dias começasse, aqueles mais próximos dos monstros sofreriam. Fim do capítulo. Capítulo 602. De volta a Salt Star City. Depois que Alémia terminou o que precisava dizer a Vicente, ele a fez fazer o que havia prometido. Sob a observação atenta de Vicente, Alémia deixou sua alma deixar seu corpo depois de dar a ele o cristal onde ela poderia viver enquanto não tivesse um corpo para chamar de seu. Seus poderes especiais eram muito dependentes de um corpo físico, então, embora seu cultivo e essência não mudassem nessa forma especial, ela não seria capaz de usar quase nenhum de seus poderes. De certa forma, ela seria inofensiva para Vicente ou mesmo pessoas mais fracas e, no máximo, ela poderia causar problemas com seu conhecimento e experiência. Vicente não pretendia deixá-la sozinha com ninguém além dele, então a chance de ela manipular alguém, mesmo em tal situação, seria muito pequena. Onyx e Joshua apenas observaram todo o processo enquanto Thorne estava pronto para agir e ajudar seu mestre se Alémia tentasse algo engraçado. Felizmente, ela não tentou nada, e logo, seu corpo estava no chão enquanto sua alma estava dentro do cristal em uma das mãos de Vicente. Vicente olhou para o cristal e então se moveu contra o pescoço da maga de alto nível Lémia ainda lá. Ao matar a Lémia com um único golpe, ele terminou esse caso com os monstros perto de Oakenfort. A promessa de César Mazante para você foi cumprida, Joshua. Agora é hora de você garantir que a informação sobre seu estado vital nunca saia. Vicente olhou para Joshua enquanto o soldado observava todos os corpos ao seu redor. Ele precisaria desses corpos e dos recursos que eles forneceriam mais do que nunca. Preciso ficar o mais forte que puder nos próximos 4 anos. Ele pensou consigo mesmo, sentindo que tinha que usar essa chance para se tornar um soberano antes que o desastre atingisse o continente. Isso é verdade, mestre. Thorne comentou depois de olhar para o cristal por tempo suficiente para chegar a essa conclusão. Então, Prisiche, há algumas coisas que você precisa saber antes de começarmos essa jornada lado a lado, Vicente disse enquanto montava em Onyx e rapidamente fez um colar para o cristal. O lugar para onde estamos indo não é para você ter pensamentos estranhos ou se exibir. A menos que eu esteja sozinha ao lado de uma das minhas montarias, você nunca deve se mostrar ou deixar sua voz ser ouvida. Tudo bem, não tenho interesse em sair de onde estou até ter a chance de obter um novo corpo. Ela disse, quando isso vai acontecer, a propósito. Depois que eu adicionar meu quarto pentagrama à minha forma mágica. Até lá, você deve esperar. Não pretendo ajudá-la até lá. Vicente foi direto, deixando claro como as coisas seriam entre eles. Mas você deve se preparar para me servir, Prisiche. De agora em diante, você me aconselhará sobre monstros e a purificação. Muito bem, vou esperar, ela disse, já imaginando que esse seria o caso. Na próxima Lémia que você pegar, não destrua o corpo dela. Só posso me recuperar completamente se possuir o corpo de uma Lémia. Vou manter isso em mente, Vicente respondeu enquanto Onyx deixava a área, e eles seguiam para Salt Star City. Eles ainda estavam a algumas semanas daquela cidade, mas sem mais paradas até chegarem ao seu destino final, o grupo viajaria para lá rapidamente. Nada impediria o retorno de Vicente. Como ele já havia cumprido todos os seus objetivos nesta jornada, era hora de ele voltar para casa para cuidar de sua família e se preparar para a chegada do vampiro. Num piscar de olhos, mais de 20 dias se passaram desde a passagem de Vicente por Oakenfort. Neste momento, ele estava finalmente chegando em sua cidade, onde podia ver o lindo litoral de Salt Star City. Finalmente em casa, ele murmurou enquanto olhava para a cidade, que parecia bastante tranquila de onde ele estava. Eu me pergunto o que aconteceu enquanto eu estava fora, ele pensou, mas não pensou muito sobre isso. Logo, ele estava descendo a colina perto de Salt Star City, em direção à entrada desta cidade que ele não via há meses. Fim do capítulo. Capítulo 603. Já estou onde quero estar ao
Entrar em Salt Star City no início do dia, Vicente viu o quão quieta a cidade estava, o que era um bom sinal. As pessoas de lá estavam vivendo suas vidas como deveriam, enquanto nenhum sinal preocupante estava à vista. Em seu caminho para a propriedade Fuller, ele ouvia conversas, ouvindo coisas que eram importantes para ele, coisas que pessoas de fora de sua família não entenderiam tão bem quanto ele. Ele aprenderia sobre a criação de sua família antes mesmo de chegar à sua propriedade. Não só isso, quando ele ouvisse sobre um dos grupos locais do submundo que mais cresceram neste lugar nos últimos meses, ele habilmente faria seu caminho para sua propriedade através do território daquela facção. Essa era uma facção controlada por sua família Fuller, então, é claro, seria melhor para ele se mover dentro do território deles para chamar menos atenção na direção de Onyx. Ele poderia esconder Onyx fora de Salt Star City, mas ele não queria fazer isso. Havia momentos para ser discreto e esconder sua força e momentos para mostrar do que você realmente era capaz. Agora, faria mais bem a ele e sua família ter Onyx em casa, algo que faria os poderes locais entenderem melhor quem eles eram. Em certas situações, demonstrações de poder poderiam causar problemas, mas em outras, funcionava muito bem como uma defesa. Esse era o ponto que Vicente tinha em mente quando entrou em Salt Star City com Onyx em seus ombros. Vários guardas locais, tanto parentes quanto não parentes, o viram se movendo, mas nenhum se aproximou dele a princípio. Quando chegou em sua propriedade, Vicente viu vários de seus homens se escondendo nos arredores e guardando o local, fazendo sinais de saudação antes de ver a porta de sua casa se abrir e uma mulher ruiva aparecer ao lado de um jovem ruivo. Senhorita Reid, ele viu a mãe de Rory parada ao lado do homem, não esperando encontrar essa mulher ali. Lights no VYLC Omicron M. Reid estava prestes a sair após uma breve visita ao filho quando de repente viu Vicente chegar no momento em que ela estava saindo. Vicente! Ela exclamou surpresa enquanto olhava para o jovem, vendo-o tão alto e forte depois de alguns anos desde que o vira pela última vez em Martel Village. Eu cresci pensando que não tinha pai porque minha mãe não sabia quem era meu pai, disse Rory, ainda olhando na direção da mãe. Mas a verdade é que ela sempre soube quem era meu pai. Ela te contou a verdade? Sim, ela me disse que ele é de fora do reino e pertence a uma família muito tradicional do Império Kenneth. Ele já tem uma família própria e teria problemas em sua família se a notícia de um filho bastardo se espalhasse. Ela o livrou de problemas escondendo a verdade sobre sua gravidez, e também me livrou de ser alvo dos outros filhos desse homem. Rory suspirou enquanto contava a Vicente a verdade sobre sua ascendência. Você a culpa por isso? Você está interessado em ir atrás dele? Vicente perguntou a ele. Ele faria qualquer coisa para ajudar seu amigo. Mesmo que fosse problemático para eles se aproximarem da família paterna de Rory, Vicente estaria disposto a fazer qualquer coisa por seu amigo. Rory balançou a cabeça negativamente. Eu não quero. Eu não culpo minha mãe. Eu entendo seus motivos. Depois de tudo que passamos juntos, Vice, tenho certeza de que se meu pai soubesse que eu existia, minha vida seria muito diferente do que é agora. Mas estou exatamente onde quero estar e já tenho uma família. Eu não trocaria isso por um estranho com uma família disfuncional. Vicente sorriu, feliz que seu amigo se sentisse assim. É bom saber a verdade. Mas não tenho intenção de conhecê-lo. Se um dia o destino nos colocar cara a cara, que assim seja. Mas não irei atrás dele. Não preciso mais de um pai e não preciso mais de um plano alternativo. Ele olhou para seu amigo de cabelos pretos e entrou na casa com Vicente. De qualquer forma, esqueça meus negócios. Temos muito o que conversar, Vice. Ele disse pouco antes de Vicente encontrar Eve, que já estava acordada preparando o café da manhã. Nina ainda estava dormindo, mas acordaria em cerca de 30 minutos para se preparar para a academia. No momento em que viu Vicente, Eve não pôde deixar de correr para o lado dele e abraçá-lo. Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 604 Problemas e planos. Eve.
Vicente abraçou a linda loira de seios fartos, sentindo as duas gêmeas pressionadas contra seu estômago. Você ficou fora por muito mais tempo do que esperávamos. Por que mudou seus planos? Ela perguntou a ele, sentindo-se aliviada com sua situação. Tive a oportunidade de resolver minha vingança de uma só vez. Então, aproveitei o fato de que já estava perto dos meus inimigos no Império Kenneth e terminei minha vingança em uma viagem. Dessa forma, pude retornar e ter um tempo mais tranquilo e duradouro aqui. Ele disse enquanto se sentava na ilha da cozinha em sua casa. Rory estava sentado lá com ele e Eve, interessado no que Vicente tinha a dizer a eles, mas também com muita coisa em mente que precisava esclarecer com ele. Estou feliz que tudo deu certo. Você não sabe o quão nervosos estávamos antes de Layla e Casey voltarem. Eve comentou enquanto olhava nos olhos de Vice como se dissesse para ele não fazer mais isso. Ele sorriu para ela e perguntou: onde eles estão? Eu estava preocupada que eles voltassem sozinhos. Havia um vampiro atrás de nós. Nós sabemos disso, Rory comentou. Eve disse: Casey está em Milfall. Depois que ele chegou aqui com aquela mulher, ele disse que tinha que cuidar de algumas coisas lá antes de poder voltar a trabalhar conosco. Quanto a Layla, ela está com Jasmine no Templo do Despertar local. Bom. E aquele vampiro, Vicente? Algum progresso com ele? Rory perguntou preocupada. Ele e Eve podiam sentir o nível da besta que havia chegado a esta propriedade com Vicente e estava sentada em um de seus ombros. Mas falar sobre o vampiro era muito mais importante para eles que eles não podiam se incomodar com esta criatura soberana. Vicente suspirou e disse: eu consegui despistá-lo, mas é quase certo que ele encontrará os rastros de Layla e Casey aqui. Então temos que nos preparar. Ele pode estar aqui a qualquer momento a partir do próximo mês. Eve e Rory ficaram alguns graus mais sérios, incapazes de dizer uma palavra sobre isso, pois estavam extremamente preocupados sobre onde isso poderia levar. A família havia se tornado muito mais forte com todos os recursos que Vicente havia deixado para eles e o tempo que ele havia ficado fora. Mas eles ainda estavam longe de serem capazes de enfrentar um vampiro. Pelo menos, essa era a verdade até a noite anterior. Sua melhora é boa o suficiente para nós, Rory comentou enquanto suspirava, sentindo o quão longe seu amigo havia chegado. Aquela besta, o Onyx, também será muito útil para nós. Já que você não a escondeu, ela será capaz de proteger esta propriedade e tornar este lugar ainda mais seguro para Nina. Esse é o meu plano. Vicente sorriu. Rory mudou de assunto. Quando você vai caçar seu próximo pentagrama? Seria interessante se isso acontecesse antes de termos que lidar com esse vampiro vindo em nossa direção. Mas eu não tenho poder suficiente. Eu quero ir atrás de um pentagrama ciano, mas uma besta com tal pentagrama pode estar no final do 5º estágio ou no começo do 6º estágio. Eu não tenho poder para lidar com algo assim sozinho, mesmo se eu fosse um soberano do céu. Engula. Rory e Eve engoliram a saliva, pois um pentagrama ciano era algo que só arquimagos tinham. Mas Vicente o queria enquanto ainda era um soberano. Isso vai ser complicado e arriscado, Rory comentou. Nós provavelmente teremos que viajar para as terras centrais do continente para encontrar um ser tão mágico. Além disso, eu preciso me tornar um soberano do céu no auge. Alguns do nosso grupo precisarão se tornar soberanos da terra para viajar comigo, enquanto Nina e o resto da família devem estar bem o suficiente para ficar longe de nós por pelo menos 2 anos. Vicente comentou sobre os requisitos para eles irem atrás de seu 4º pentagrama. Ir para a parte central do continente levaria de 4 a 6 meses. Mas havia a viagem de volta, o tempo que eles passariam caçando lá e os problemas que poderiam atrasá-los tanto na ida quanto na volta. Assim, 2 anos era o tempo mínimo que Vicente sentia que ficaria longe de sua família quando fosse caçar. Não só isso, ele também achava que seria hora de ir atrás de Lauren até então era provável que seu tempo longe de Nina fosse muito maior do que 2 anos. Isso vai levar alguns anos. Você realmente pode esperar por isso?
Rory perguntou. Fim do capítulo. Capítulo 605. O futuro da família. Sim, esse também é o tempo necessário para Nina crescer e para que seu futuro seja melhor decidido, disse Vicente, indicando que não tinha intenção de fazer isso antes que sua irmã completasse 14 anos. Nina tinha quase 11, então isso daria a eles cerca de 3 anos para se prepararem. Temos até o despertar dela. Rory murmurou, recostando-se na almofada de uma cadeira. Bem, não sei se teremos soberanos no grupo até lá, mas certamente seremos muito mais fortes. Tenho planos para isso. Vamos nos preocupar com o pouco tempo que temos em outra ocasião. Vicente pensou em sua nova habilidade de aumentar temporariamente a densidade de mana em seu entorno. Além do que tenho em mente, nosso negócio crescerá nos próximos anos, e novas oportunidades certamente surgirão. Vamos nos preocupar apenas com o que está mais próximo de nós por enquanto. Rory e Eve concordaram e não disseram mais nada sobre o assunto. Nenhum deles considerou a existência de Onyx e Thorne nos planos de Vicente. Eles não sabiam sobre Thorne, e quanto àquela fera, mesmo que já estivesse no final do 4º estágio, as chances de conseguir se tornar um Paragon em 3 anos eram 0. Já seria difícil para alguém se tornar um soberano na província de Scott, mas mesmo na capital do reino, o lugar mais rico do estado, seria praticamente impossível para alguém chegar ao 5º estágio lá, mesmo com recursos externos. Porque a família com os soberanos mais fortes era a líder de um estado tão grande quanto o reino Seidel. Era porque nenhum soberano buscando o 5º estágio desperdiçaria seu tempo no reino, e os Paragons não se beneficiariam em nada de governar ou viver naquela área. Então, mesmo que Onyx estivesse na metade do caminho para se tornar uma besta Paragon, isso não aconteceria enquanto ele vivesse naquele estado. Os que realmente poderiam melhorar muito no grupo eram os magos, pois havia riqueza suficiente na província e no reino para que pessoas do 3º estágio tivessem perspectivas de crescimento vivendo lá. Vicente estreitou os olhos e mudou de assunto. Depois que terminei com Layla e Casey, descobri o altar vil no Império Kenneth. Foi lá que encontrei Onyx e os artefatos que trouxe comigo. Vicente sorriu para os dois. Eu disse a vocês, o lugar foi preservado. Inimigos da Ordem ou exploradores não o descobriram. Se pudermos encontrar lugares como este, não só podemos aumentar muito nossos recursos, mas também obter postos avançados nos quais não precisamos investir em estruturas defensivas. Bastaria enviarmos nossos grupos para ocupar e gerenciar nossas operações perto de cada um desses postos avançados. Eventualmente, poderíamos até ter nosso próprio lugar para despertar os poderes mágicos dos aliados no futuro sem ter que depender da Congregação da Revelação. Por mais que os dois jovens na frente de Vicente acreditassem nos ensinamentos da Congregação da Revelação, eles tinham seu próprio egoísmo. Eles não podiam negar que seria altamente benéfico para o grupo ter um lugar onde pudessem despertar os poderes dos aliados. Não só era de grande valor porque poderia facilitar o recrutamento de talentos para seu grupo, mas também tinha o potencial de fornecer segurança para seus futuros parceiros e subordinados. Todos estavam bem cientes do que havia acontecido com Loren e como os templos do despertar não protegiam os jovens que despertavam seus poderes. Eles poderiam fazer as coisas de forma diferente se tivessem lugares como os altares do despertar. Rory perguntou: onde fica o altar mais próximo de nós? De acordo com o mapa que encontrei no posto avançado no Império Kenneth, há um altar secreto na província Diamante. O terreno lá pode ter mudado um pouco nos milênios desde a queda da Ordem. Mas se procurarmos por um tempo, eventualmente poderemos encontrar esse posto avançado e absorver seus recursos e estrutura. Vicente foi sincero. Ele já sabia sobre esse lugar, mas em sua pressa para resolver seus negócios e retornar a Salt Star City para lidar com o vampiro, ele não investiu seu tempo em procurar pelo posto avançado. Ele passou perto de onde tal altar deveria estar, mas como não havia criaturas do caminho sombrio por ali, levaria tempo para procurar por tal área. Então, ele decidiu voltar para o futuro e explorar aquela área.
Isso nos daria um posto avançado secreto perto da capital. Exatamente. Vicente sorriu, vendo que seus amigos entendiam o quão importante isso poderia ser para eles. Tudo bem, prepararei um grupo para enviar para lá no futuro, depois que explorarmos e dominarmos o terreno. Rory concordou com ele. Quando você planeja ir para lá? Depois que cuidarmos do vampiro. Fim do capítulo. Capítulo 606. A situação em Salt Star City. Depois de falar sobre seus planos para os altares da Ordem do Cataclismo, Vicente conseguiu fazer com que seus amigos e familiares se interessassem em explorar os postos avançados que ele e Thorne queriam ir. Vicente não queria esconder tudo sobre seus objetivos de seus companheiros mais importantes, então envolvê-los era importante e seria o primeiro passo para que eles aprendessem outras coisas no futuro. Como ambos gostaram dessa nova opção em seu caminho, ele facilmente obteve a cooperação deles sem que fizessem perguntas desnecessárias ou que ele não quisesse responder. Suspiro. Essas foram as coisas boas e irritantes em que me envolvi durante essa jornada. Vicente suspirou depois de terminar de falar sobre os pontos mais importantes relacionados à sua viagem a esses dois estados e depois seu retorno. Então ele perguntou: como estão as coisas aqui na província de Scott? Quando cheguei mais cedo, ouvi alguns comentários dos moradores sobre o crescimento da facção local que estamos controlando. Melhoramos muito nosso território e nosso controle dos negócios do submundo em Salt Star City. Rory assentiu positivamente. Agora temos 55% dos negócios dos antigos Ruby Devils. Ainda temos dois grupos concorrentes na cidade, mas, francamente, não pretendemos aumentar muito mais nossa influência por meio desse grupo. Estamos trabalhando para assumir o controle dessas duas facções e mantê-las em operação para dar às pessoas ignorantes a impressão de que há competição no submundo local. Isso é bom. Faça assim. Vicente gostou do que ouviu. Além do nosso crescimento em Salt Star City, aumentamos o número de cidades sob nosso controle na província. Agora temos 13 cidades dominadas por nossas filiais, e estamos no processo de dominar mais 3. Seguimos o mesmo modelo de negócios em todos esses lugares. Onde há mais de um grupo de facções do submundo, trabalhamos para manter pelo menos 2 deles em cada cidade e eliminar os outros. Mas em cidades onde uma facção, como Dryhaven, nunca dominou, estamos investindo em colocar apenas um de nossos grupos nesses lugares. Os resultados têm sido fantásticos até agora. Rory sorriu enquanto comentava: atualmente, estamos lucrando 3.000 moedas por mês, e estamos procurando aumentar isso consideravelmente nos próximos 6 meses. 3.000 moedas de ouro por mês podem não parecer muito para um grupo que domina os negócios do submundo em 13 cidades. Mas o grupo de Vicente teve que gastar muito para manter suas operações, pagar os soldados da família, alimentar cada um deles e também investir em infraestrutura, armas, artefatos defensivos e ofensivos, transporte e assim por diante. Atualmente, 35 nobres e 12 grandes famílias ricas na província tinham acordos comerciais com a família Fuller, o que sozinho trazia à família um lucro de pelo menos 800 moedas de ouro por mês. Isso era apenas uma fração do que eles ganhavam com seus negócios no submundo, mas eles eram muito maiores no submundo do que eram à luz do dia. De qualquer forma, a maior parte de seus gastos públicos não escapava de sua capacidade de gerar dinheiro, então isso era o suficiente por enquanto. Mas a família Fuller havia crescido tanto nos últimos meses que até o duque da província havia solicitado uma reunião com Vicente. Depois de ouvir isso de Eve, Vicente concordou em se encontrar com o nobre mais poderoso da província nos próximos dias e ver o que o duque queria. Depois de conversar sobre isso por um tempo, Nina finalmente acordou e desceu para a cozinha para tomar café da manhã. Quando chegou lá, ficou surpresa ao ver seu irmão ali, mas logo o abraçou e derramou algumas lágrimas de alegria por vê-lo novamente depois de meses sem vê-lo. Ela havia crescido muito nos últimos meses, e suas feições femininas estavam ainda mais pronunciadas do que quando ele a deixou. Ela tinha quase 11 anos, mas já parecia menos infantil do que quando fez 10.
Mas isso era normal, e Vicente não estava preocupado. As pessoas no Reino Polaris mudavam muito entre 10 e 14 anos. Aos 10, ainda se seria uma criança. Mas aos 14, a mesma pessoa seria um adulto. No tempo entre essas duas idades, a maturação era muito rápida, e se você ficasse longe de uma jovem como Nina por semanas, seria o suficiente para encontrar muitas diferenças nela quando a visse novamente. Após seu encontro com Nina, Vicente comeu com ela, Eve e Rory enquanto conversavam sobre coisas mais simples. Ele perguntou ao grupo: como estão nossos amigos e aliados? Como está Nova? Vocês tiveram notícias dela? Fim do capítulo. Capítulo 607 Atualizações. Eve sorriu e disse: Nova está bem, nós a vimos aqui ontem à noite. Durante seu tempo fora, ela tem vindo aqui praticamente todos os dias, exceto algumas vezes. Ela se tornou uma maga de alto nível semanas atrás e foi recentemente promovida dentro do quartel-general do exército em Salt Star City. Ela pode assumir a liderança desse posto em um futuro próximo. Então ela está indo muito bem e raramente saiu da cidade durante esse tempo. Isso é bom. Vicente sorriu satisfeito. Eve continuou: fora ela, quase todos em nossa família melhoraram sua força nos meses em que você esteve fora. A grande exceção é Bart porque ele já está no pico do terceiro estágio, e seria difícil para ele avançar sem a ajuda de recursos especiais apenas por estar na província. Ele também tem muitos problemas para lidar em nome de nossa família, então ele está sempre ocupado. Mas se dermos a ele alguns meses de folga e o enviarmos para uma área mais forte do reino junto com alguns de nossos membros, ele pode se tornar uma besta soberana no futuro. Mas além dele, a família atualmente tem 11 magos de alto nível, incluindo Rory, 32 magos de nível médio e 85 magos de baixo nível. O resto da família está no nível 5 do segundo estágio. Ela terminou de atualizar os pontos fortes da família. Muitos membros externos da família estavam entre o segundo e o terceiro estágios. Mas esses números só eram relevantes para ele saber que tais pessoas poderiam manter seus negócios na província. A força deles não tinha utilidade direta para a família Fuller. Somente em uma emergência Vicente usaria homens de fora para trabalhar ao lado de seus funcionários de confiança. A família está ficando forte. Rory sorriu para Vicente. Temos mais magos em nossa família do que o exército na província. Alguns dos magos da família eram profissionais, como Lucas, o ferreiro em Milfal que estava vendendo as armas de fogo da família Mazante. Ele revolucionou a província seguindo as ordens de Vicente para vender armas de fogo, e se tornou comum ver tais armas em todas as cidades do território. Por causa das ações de Luke, que sabia como fabricar uma variedade de armas de fogo e munições, a família Fuller estava livre para usar suas armas mais avançadas sem atrair a atenção desnecessária do exército. O mesmo era verdade para as forças subordinadas da família Fuller, que também usavam o melhor equipamento contra seus oponentes. Eve acrescentou: você também deve procurar seu mestre, Benson King. Ele está atualmente no prédio da Blacksmiths Association, trabalhando para melhorar suas habilidades. Depois de se tornar um mago de alto nível, ele tem estudado muito para conseguir fazer nossa armadura de robô. Eu queria vê-lo também. Vicente concordou. Comprei muitos materiais nessa viagem. Alguns deles estão comigo, e uma parte maior chegará à cidade em algumas semanas. Quando isso acontecer, poderemos produzir em massa nossa armadura robótica para que mais membros da família tenham poderes semelhantes aos meus. Rory e Eve estavam ansiosos para ouvir isso, sabendo que os poderes atuais de Vicente eram muito maiores do que a velha armadura que ele havia deixado para trás antes de partir. Se ele realmente pudesse fazer o que disse, o grupo poderia assumir a província e seguir para o resto do reino em pouco tempo. Talvez eles já estivessem no controle do reino Saidel antes que Nina despertasse seus poderes. O objetivo de Vicente não era assumir as forças oficiais ou lutar contra o rei. Mas ele queria ser a força mais forte do território e dominar uma grande parte dele.
Dessa forma, ele poderia ter homens fortes ao seu lado e recursos para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Ele suspirou com o silêncio deles e olhou para Nina. Retomaremos nosso trabalho juntos depois que você terminar seu primeiro ano na Academia Real. Meu mandato termina em algumas semanas, irmão, disse Nina, ansiosa para aprender com seu irmão mais velho novamente. Faremos isso quando seu mandato acabar. Por enquanto, vou me concentrar em resolver este e outros problemas, então não terei muito tempo para nossa conversa. De qualquer forma, tenho alguns recursos que deixarei com Eve, e você deve consumi-los uma vez por semana. Há o suficiente aqui para 6 meses, e eu consegui praticamente de graça, então não hesite em usá-lo. Ele entregou a Eve um anel espacial. Isso vai ajudar você a melhorar sua situação para seu eventual despertar, Nina. Ela sabia que estava sofrendo com os efeitos colaterais do incidente anos atrás, quando sua mãe morreu, o que ameaçou seu despertar. Nina aceitou facilmente a recomendação de Vicente, pois ela queria desesperadamente ter poderes mágicos. Ok, eu farei isso. Ela disse enquanto terminava de comer e deu um beijo em seu irmão antes de sair para a academia com Eve e alguns guardas. Fim do capítulo. Capítulo 608 Azarado. Depois que Nina saiu com Eve, Vicente olhou para Rory e disse: agora temos que nos preparar para o resgate de Lauren. A organização dela tem paragons, então temos um longo caminho a percorrer. Eu sei, achei que você tinha isso em mente. Rory não disse nada contra os interesses de Vicente. Eu me pergunto como Lauren está hoje. Ela deve ter 22 anos agora. Ela encontrou um parceiro? Mulheres dessa idade geralmente têm filhos e famílias próprias. Eu não sei, mas dada a origem da seita que a sequestrou, duvido que eles permitiriam que ela fizesse uma coisa dessas. Vicente lamentou em um tom baixo. Mas quando ele se lembrou de suas últimas memórias felizes com Lauren, ele não pôde deixar de sorrir. Mas mesmo se ela tivesse a liberdade de fazer isso, eu não acho que ela teria uma família tão cedo. Lauren era o tipo de pessoa que não queria esse tipo de responsabilidade no início de sua vida adulta. Isso é verdade, eu tinha esquecido disso. De qualquer forma, há um longo caminho a percorrer e muitos problemas que podem nos matar antes de chegarmos lá. Há uma situação estranha com os monstros no continente. Ele informou seu amigo. Jasmine nos contou sobre isso. Seus investigadores descobriram que está relacionado ao tsunami dos 7 dias que acontecerá 1 ou 2 anos após o despertar de Nina. Rory comentou, mas então Vicente balançou a cabeça negativamente. Não é tão simples. O problema se intensificará na época do tsunami dos 7 dias, mas parece que os vampiros têm um plano ambicioso para acabar com a Era do Mago. Um desastre está chegando, meu amigo. Infelizmente, ele ficará entre nós e Lauren. Rory ficou preocupado ao ouvir que isso era obra dos vampiros. Você tem certeza disso? Sim, eu lidei com um grupo de monstros que vieram para o reino. Eu interroguei uma criatura de 4º estágio que me contou tudo o que sabia. Rory cerrou os punhos, sentindo que isso era terrível. O tsunami de 7 dias em si já era ruim o suficiente, mas era um problema que acontecia de vez em quando, e as forças do continente eram capazes de lidar bem com isso. No entanto, se isso fosse uma conspiração de vampiros, as coisas poderiam sair do controle, e poderia haver baixas excessivas de todos os lados. Então isso é muito sério. Rory exclamou, sentindo que a má sorte de seu amigo estava mais uma vez atrapalhando todos eles. Você pensou em alguma coisa, Vicente? Vicente assentiu para Rory e disse em voz alta. Vou falar com Newton e Benson. Vou deixar Onyx aqui na propriedade. Rory não disse nada enquanto observava o pássaro preto com aura negativa deixar os ombros de Vicente e então aumentar de tamanho logo após eles deixarem a propriedade Fuller. Vicente olhou para Onyx e ordenou que ele ficasse de guarda, mas não chamasse mais atenção do que o necessário. Um ser como Onyx era notável à sua maneira. Essa era sua natureza, mas ele poderia ser muito mais notável se quisesse.
Onyx obedeceu ao seu mestre e logo se escondeu no prédio, vigiando, mas não se mostrando muito facilmente. Enquanto isso, Vicente foi até a associação onde planejava encontrar Benson. Além do fato de que ele teve que escolher Benson em vez de Newton por causa de seu relacionamento mestre-discípulo, uma das maneiras de sua família se preparar para o vampiro, o desastre de The Purification e o resgate de Lauren era usando itens feitos por ferreiros de alto nível. Benson não tinha mais nada a ensinar a Vicente, mas ele era um ferreiro poderoso para os padrões locais, alguém que já tinha muito conhecimento que, com o conselho certo, o levaria ao próximo nível em pouco tempo. Se Vicente conseguisse fazer Benson aprender algumas coisas novas e fortalecê-lo como um soberano, esse ferreiro poderia se juntar à produção de armas da família Fuller. O próprio Benson havia dito que havia um limite para o quão longe as armas de fogo poderiam ser desenvolvidas. Mas eles ainda não tinham chegado a esse limite, e seria muito bom ter outra pessoa para ajudar na produção e desenvolvimento. Por isso, Vicente queria se encontrar com Benson primeiro para discutir esse assunto e acelerar o fortalecimento do seu grupo antes que o vampiro chegasse. Se tudo corresse bem, Benson poderia produzir mais armas e munições para a família enquanto produzia armaduras robóticas. Então Vicente logo chegou ao prédio da associação, onde também teve que lidar com assuntos relacionados às técnicas e livros que havia comprado em sua recente viagem. Fim do capítulo. Capítulo 609 A diferença na experiência. Chegando à Associação de Ferreiros de Salt Star City, Vicente atravessou a entrada e foi até o Conselho dos Anciãos. Ele próprio era membro do conselho, então ninguém poderia impedi-lo de alcançar os melhores ferreiros do lugar. Logo, ele estava em uma sala grande onde magos de alto nível conversavam em uma sala de estar luxuosa e antiga. Vicente, um dos homens ali, ficou surpreso ao ver este jovem de cabelo preto. O líder deste posto sorriu exuberantemente, sentindo que este jovem havia cumprido todos os seus objetivos para sua viagem à dinastia Chuta. Nenhum deles sabia que Vicente queria se vingar pelas coisas que aconteceram com ele no passado. Eles achavam que ele estava saindo do reino principalmente para avançar seu nível e melhorar sua compreensão da forja. Se ele estava lá de volta, significava que ele havia conseguido. E então, você conseguiu novas técnicas e recursos? O chefe do posto da associação perguntou a ele ansiosamente. Vicente sorriu enquanto jogava um anel espacial na direção do homem de cabelos brancos. Neste anel espacial estão todas as técnicas, livros e pequenos recursos que eu poderia comprar com o que você me deu. Também encomendei recursos para minha família no caminho de volta, incluindo algumas coisas que podem lhe interessar. A loja onde comprei deve entregá-los em algumas semanas. Se você quiser os recursos que encomendei para você, tudo o que precisa fazer é pagar a diferença do pagamento que já fiz. Os olhos daqueles homens brilharam de interesse. Claro, eles estavam interessados em quaisquer recursos que Vicente pudesse ter encomendado de fora deste lugar. Salt Star City era um lugar com muitas oportunidades para magos. Infelizmente, itens de quarta série ou itens interessantes para artefatos de terceira série eram difíceis de encontrar ou mesmo encomendar aqui. Viajar pelo reino era outro problema. Os ferreiros geralmente tinham boas habilidades de combate por causa de sua força. Mas isso não os tornava guerreiros, e eles seriam mais suscetíveis aos perigos de uma longa jornada do que guerreiros natos. Vicente. Benson franziu a testa, então relaxou quando viu seu aluno mais bem-sucedido ali. Você finalmente voltou? Você conseguiu atingir seus objetivos? Ele perguntou enquanto se aproximava de Vicente com um sorriso no rosto. Vicente assentiu positivamente. Eu me vinguei. Matei os assassinos da minha mãe e também alcancei o 4º estágio. Você já é um soberano. Os olhos de Benson se arregalaram no final do discurso de seu discípulo. Esse foi o primeiro de seus discípulos a alcançar o 4º estágio. Vários de seus discípulos atingiram o mesmo nível que ele ou até o ultrapassaram. Mas ele não tinha informações sobre nenhum deles ter alcançado o 4º estágio.
Vicente assentiu em confirmação antes de mostrar ao seu mestre a configuração atual de seus pentagramas, deixando o homem ainda mais feliz por ele. Impressionante! Seu primeiro pentagrama evoluiu novamente e agora é amarelo. Benson riu com satisfação. Você provavelmente se tornará um ferreiro de 5º estágio no futuro, vice. Com essa nova habilidade, qualquer coisa que você forjar será melhor do que qualquer coisa forjada por ferreiros do mesmo nível que você. Do que você está falando? Vicente não entendeu. Você não sabia que agora pode mudar a natureza dos metais sob seu controle. Benson era muito mais experiente que Vicente e tinha quase o mesmo entendimento de forjamento que o jovem. Olhando atentamente para a nova característica do pentagrama vice pós-evolução, Benson não pôde deixar de notar algo muito importante. Se não me engano, você pode transmutar metais a partir de agora, vice. Você não poderá fazer milagres, mas pode usar esse poder para transformar os materiais à sua disposição em versões melhores e mais compatíveis com seus interesses. Fim do capítulo. Capítulo 610 Nova possibilidade. A expressão de Vicente mudou quando ele ouviu as palavras de seu mestre. Ele não tinha percebido isso depois de sua evolução e de testar aquele pentagrama algumas vezes. Mas então Thorne comentou em sua mente: este velho ferreiro deve estar certo. Na verdade, ele explica por que o mana muda em seu entorno quando você usa sua nova habilidade. Thorne não era um ferreiro, então não era tão fácil para ele notar certos detalhes. Mas ele era um poderoso soberano que viveu o suficiente para entender certas coisas e ver sentido nas palavras de Benson. Mas se isso for verdade, por que o efeito não é permanente? Se for apenas temporário, não vai me ajudar em nada com minhas armas. Ele comentou com Thorne: você terá que perguntar a este homem, mestre. Talvez ele possa explicar e encontrar uma solução melhor do que eu. Isso, mestre, você tem certeza sobre isso? Eu usei essa habilidade várias vezes e não notei nada parecido com isso. Vicente disse: notei que ele pode mudar o clima na minha vizinhança e também alterar a configuração dos minerais no solo, forçando o mana livre no ar para mais perto dos arredores alterados por mim. Mas isso é apenas temporário. Benson ouviu isso e pensou por um momento sobre a descrição de Vicente. O que você acabou de dizer concorda com o que eu disse. Mas vice, você provavelmente usou seu novo poder em grande escala. Há um equilíbrio em todas as coisas. Quando você voa em alta velocidade, não pode fazer certos movimentos. Ao buscar mais velocidade, você desiste de outras coisas. Mas quando você desiste da velocidade e aceita voar lentamente, você pode fazer movimentos mais precisos. Isso acontece em todas as coisas. Quando você persegue um extremo demais, desiste de muitas outras qualidades. No caso em questão, acredito que, porque você tentou mudar a natureza dos minerais metálicos em sua vizinhança em grandes quantidades, você desistiu de mudá-los permanentemente. Mas se você se concentrar em alterar pequenas quantidades de minérios, poderá obter um efeito diferente. Entendo, Vicente murmurou enquanto olhava para baixo pensativamente. Por mais que não tivesse a experiência de Benson, ele conseguia ver a razão por trás dessas palavras e sentia que era de fato possível que esse fosse o caso. Tente praticar isso enquanto você domina suas habilidades de forjamento do 4º estágio. Isso será um bom treinamento para você agora que você avançou e ganhou uma nova habilidade. Benson instruiu. Ele já sabia como produzir armas de fogo de 3º grau com características relacionadas às suas afinidades elementais. Isso era bom o suficiente para ajudar os membros da família que estavam no final do 2º estágio e no início do 3º. Vicente agradeceu ao seu mestre, que, desde o reencontro em Salt Star City, fazia parte da família Fuller, ajudando muito na parte de forja da família. De qualquer forma, e você, mestre? Vicente perguntou depois de toda essa conversa séria. Como está seu progresso? Suspiro. Não tão bom quanto o seu. Eu já sou um homem velho. É mais difícil para alguém da minha idade entender coisas novas e ficar mais forte.
No entanto, ainda estou evoluindo consistentemente. Não sei se serei capaz de me tornar um soberano antes de sua eventual partida do reino, mas com todas as oportunidades que você tem me dado, não acho que serei tão inútil a ponto de não ter a perspectiva de um dia chegar ao 4º estágio. Ele disse sinceramente. Vicente nunca havia falado sobre deixar o reino com ninguém em Salt Star City. Mas toda a sua família, amigos e contatos locais esperavam que ele partisse em breve. Ele já era um soberano, e apenas a capital tinha coisas para atraí-lo. Mas mesmo aquele lugar não seria o suficiente para ele por muito tempo, então o reino não deveria estar nos planos futuros de Vicente. Vicente disse a Benson: melhorar pouco é melhor do que não melhorar nada. Ainda estarei no reino por mais 3 ou 4 anos, mestre. É muito tempo, muitas coisas acontecerão antes que Nina desperte. Como ela está? A cada dia, chegamos mais perto de descobrir a verdade. Ele comentou sobre a situação daquela garota, que ainda tinha grandes chances de fracassar no momento de seu despertar. Ela está crescendo e parece mais forte. Vou intensificar o tratamento dela daqui para frente para tentar melhorar suas chances. Mas é tudo o que posso fazer por ela. Vicente suspirou ao pensar no futuro da irmã e também de Newton, que poderia falar melhor dela para ele depois desses meses fora. Entendo. Pode me encontrar na propriedade Fuller quando quiser me ver. Tenho que ir resolver alguns negócios, mestre. Vejo você mais tarde. Vicente saiu, indo para a Academia Real local, onde pretendia ver Newton. Fim do capítulo. Capítulo 611 Conversa com Newton. Alguns minutos depois de falar com Benson, Vicente estava de frente para Newton. Como ele já havia dito a Rory e Eve antes, ele havia revelado a verdade para aquele professor sobre ele ser César Mazzanti. Newton já tinha algumas suspeitas, e pensando nisso por alguns momentos, ele pôde ver que fazia todo o sentido. Depois de ver a configuração atual de pentagramas de Vicente e o quão forte esse jovem havia se tornado, não havia mais dúvidas na mente desse gênio. Ele não levou a mal que Vicente tivesse escondido isso dele. Assim como Benson, Newton entendeu que Vice tinha uma irmã para proteger e faria tudo ao seu alcance para garantir isso. Não era direito dele ou de qualquer outra pessoa exigir coisas de Vice. Então ele estava bem, mas também feliz por finalmente descobrir a verdade e ver o crescimento de César, ou melhor, de Vicente, mais de perto. Depois de processar a verdade e analisar os poderes atuais de Vicente, ele suspirou e disse: você está fora de série. Talvez você se torne tão forte quanto vampiros no futuro. Vampiros eram os seres mais poderosos do continente. Alguns vampiros de 3º estágio conseguiam até mesmo lutar contra alguns dos paragons mais fracos da raça humana nessas terras. Mas mesmo um que estivesse caçando Vice conseguia lidar com um gênio da raça humana, que era mais forte do que ele por alguns níveis. Isso por si só mostrou o quão terrível era aquela raça. No entanto, Newton sabia que Vicente tinha 2 essências de origem natural em sua forma mágica, que continuariam a evoluir conforme ele melhorasse sua força e absorvesse novos pentagramas e recursos especiais. Se um dia seu pentagrama amarelo se tornasse verde e o pentagrama verde na posição do 2º pentagrama se tornasse ciano, ele provavelmente alcançaria a mesma proficiência em combate de um vampiro altamente talentoso. E as ações da família Mazzanti nunca foram realmente diretamente contra os objetivos do exército. Nas poucas situações em que essas 2 forças estavam em lados opostos, era sempre porque soldados corruptos agiam para agradar seus apoiadores ou seus próprios interesses. Quando você planeja caçar seu 4º pentagrama? Ele perguntou, imaginando que isso teria um papel muito relevante para Vicente após o tsunami dos 7 dias, quando a purificação deveria gerar consequências problemáticas para o continente. Após o despertar de Nina, quando sua situação se tornar mais fácil para analisarmos suas perspectivas futuras. Ele foi direto em sua resposta. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar Nina a superar suas dificuldades e, eventualmente, despertar um poder mágico.
Mas eles só saberiam com certeza se ela teria sucesso ou não depois que ela completasse 14 anos e passasse pelo despertar. Até então, haveria uma grande incerteza sobre seu futuro. Vicente planejou mandá-la para a capital para estudar no Seidel Medical College se ela despertasse suas habilidades. Até lá, sua família seria rica e grande o suficiente para que ele não mais temesse as forças reais, então seria um lugar seguro e bom para ela. Por mais fraco que o reino Seidel fosse comparado aos estados do norte do Polaris Realm, o Seidel Medic College era muito semelhante a instituições em outros estados mais fortes. Então, seria um bom lugar para ela desenvolver seus poderes e habilidades e eventualmente encontrar seu próprio caminho como maga. Mas se ela não despertasse nenhum poder, seu destino seria muito diferente. Vicente teria que fazer planos completamente diferentes para garantir uma vida mais ou menos aceitável para ela. Sem poderes mágicos, ela provavelmente não viveria mais do que 100 anos, então ele teria que encontrar um bom lugar para ela viver em paz e talvez encontrar o amor de sua vida e ter uma família. Mas isso dependeria muito da vontade dela, então este poderia se tornar o mais difícil dos destinos para ele tentar influenciá-la e protegê-la. Ele preferiu não pensar muito no momento, então só poderia definir seus planos depois que ela passasse pelo despertar. Até lá, ele teria mais informações para escolher seu caminho e ajustar seus planos à condição de Nina. Entendo. Isso deixará pouco tempo para você fazer isso e para as consequências da purificação aparecerem no continente. Newton comentou, mas sem tentar mudar a opinião de Vicente. Mas também deve ser hora de você se preparar. Sua próxima caçada o colocará cara a cara com um Paragon de alto nível ou um Arquimago. Você está preparado para isso? Fim do capítulo. Capítulo 612 Comunicando aliados. Não, como eu estaria? Vicente comentou amargamente. Ao contrário de outros magos, sua jornada estava se tornando mais difícil e perigosa a cada passo que ele dava para se tornar mais forte. Ele estava ficando poderoso muito rapidamente e se tornando cada vez mais difícil para os magos derrotarem. Mas seus tempos de caça estavam se tornando mais difíceis também. A última vez que ele foi caçar, ele quase perdeu sua vida, e também a vida de Thorne, no processo de matar aquela fera. Mas em sua próxima caçada, ele pode ter que enfrentar um dos seres mais cultivados do reino Polaris. Newton riu quando ouviu o tom de Vicente. Isso é verdade. Não há como você estar preparado. Mas você precisa fazer isso nos próximos 3 anos. Não poderei ajudá-lo a localizar a área onde você encontrará seu próximo pentagrama como fiz da última vez, mas verei o que posso fazer para ajudá-lo. Em qualquer caso, é melhor você preparar uma equipe para acompanhá-lo. Isso aumentará suas chances contra a próxima criatura mágica que se tornar seu alvo. Vicente assentiu em concordância. Você terá que viajar para o norte do continente para encontrar um pentagrama ciano. Você terá que procurar por terras marcadas por fenômenos naturais extremos relacionados às suas afinidades elementais. Essa será sua pista para encontrar o que está procurando. Quanto à purificação, tentarei lhe dar todas as informações que tenho, mas você deve se concentrar em seus outros problemas até que Nina desperte. Embora o tsunami de 7 dias aconteça depois que ela fizer 14 anos, os efeitos da purificação podem levar algum tempo para chegar ao extremo norte do continente. Eu diria que os maiores problemas nos alcançariam cerca de 2 anos após o início da ação de Demonix. Esse é o tempo que você terá para ficar mais forte em sua caçada. Depois disso, a família e Nina podem precisar de você. Farei o meu melhor para estar de volta até lá. Mas ainda há muita água para passar por baixo desta ponte, professor. Vicente se levantou, pretendendo ir embora. Você tem alguma chance de se tornar um soberano até lá? Newton já era um mago de alto nível, então Vicente estava curioso para saber o quão forte esse homem seria durante a crise. É difícil dizer. Newton foi honesto. Meu grande talento não está relacionado à minha velocidade de cultivo. Preciso de muito mais tempo para avançar do que você. E não sou tão jovem. Então não posso dizer nada sobre isso.
Não é impossível, mas a probabilidade de eu completar todos os requisitos até lá também não é tão grande. Entendo. Se você quiser acelerar as coisas usando recursos, pode vir até minha família a qualquer momento. Não adianta ter uma base mágica sólida se você não tem o poder de se defender. Vicente disse antes de sair, deixando Newton pensando naquelas palavras. Isso provavelmente não vai acontecer no futuro, mas nossa organização não sabe disso. Ela olhou para Layla e continuou. Em breve, nossos superiores vão olhar para nossa situação e pensar que seria um desperdício ficarmos aqui no Reino Seidel. Se demorássemos 40 anos a mais para atingir nossos níveis atuais, provavelmente seríamos direcionados para o posto de capital do Reino Seidel quando chegássemos perto do 4º estágio. Mas eles dificilmente fariam isso, pois temos menos de 30 anos e já estamos perto desse nível. Então acho que seremos enviados para algum posto fora do reino. Para onde você acha que será enviado? Provavelmente para o Império Kenneth. Mas não tenho certeza. Podemos até ser enviados para a sede da organização. Isso tornaria as coisas melhores para nós, comentou Vicente. De qualquer forma, continuaremos com nosso antigo arranjo onde quer que você vá. Eu sei disso. Não se preocupe. Eu lhe darei as informações às quais tenho acesso. Ela o assegurou, sabendo que Vicente não havia esquecido o que queria ao fazer um acordo com ela. Ele assentiu para ela antes de mudar de assunto. Você investigou o que Layla lhe contou enquanto viajávamos? Sim, descobri algumas possíveis motivações para os avistamentos de monstros nesta parte do continente. Ela disse enquanto uma expressão preocupada se formava em seu rosto, pensando nas possibilidades que havia descoberto. Alguma coisa sobre a purificação? Ele perguntou secamente. Ela estreitou os olhos e perguntou em um tom grave, sentindo um mau presságio. Onde você ouviu isso? Encontrei outros monstros antes de chegar à cidade. Monstros ainda mais fortes do que os que Layla e eu vimos. Ele disse enquanto as duas mulheres ficavam mais sérias. Isso me levou a ouvir de um soldado do reino e de um monstro sobre a purificação. Se for esse o caso, então talvez as outras possibilidades às quais tive acesso estejam erradas, Jasmine disse enquanto ficava um pouco pálida, pois a purificação era a pior das piores motivações para a situação atual. Se essa fosse a explicação para esses avistamentos de monstros no sul do continente, o caos poderia em breve atingir essas terras, e até mesmo os soberanos estariam em grande risco. Fim do capítulo. Capítulo 613 Cumprindo responsabilidades. O que vamos fazer? Layla perguntou em um tom preocupado. Ela também sabia sobre a purificação. Sua organização mantinha uma vigilância apertada sobre os vampiros, e até mesmo seus membros menos relevantes tinham informações sobre algumas lendas e preocupações a respeito deles. Vicente disse: não temos muitas opções além de nos fortalecer e melhorar nosso controle sobre a cidade, a província e o reino. Mas se esse realmente é o problema, e eu sinto que é, temos que estar preparados para uma situação difícil. Precisamos chamar reforços da sede da nossa organização, Layla sugeriu enquanto olhava para Jasmine. Vicente comentou: isso não vai acontecer, Layla. Você acha que, em meio a uma crise dessas, a Congregação das Revelações enviará especialistas para nós na área mais fraca do continente? Ele está certo. Estamos sozinhos neste problema, Jasmine comentou enquanto se lembrava de que seria promovida muito em breve. Mas então ela perguntou: e se eu for enviada para o foco da calamidade? Vicente e Layla olharam para ela em silêncio, sem terem pensado nisso antes. Isso seria perigoso para você. O Reino Seidel será mais seguro para todos por causa de sua distância do território dos vampiros. Quando o pior chegar até nós, muitas mortes e batalhas já terão ocorrido e enfraquecido ambos os lados do conflito. Vicente comentou em um tom pessimista. Sua única saída, ou melhor, nossa saída, é não ser transferida, comentou Layla. Isso pode estar além do nosso controle. Jasmine suspirou enquanto sentia uma sensação terrível relacionada à sua impotência para fazer algo a respeito.
É melhor você se preparar para o pior, Vicente comentou sobriamente. De qualquer forma, vamos nos preparar para lutar juntos no reino quando as coisas piorarem. Tentar obter o máximo de informações possível sobre a situação do continente e tentar facilitar as coisas para os movimentos da minha família. Farei algumas alianças e preparativos para a purificação para que não caiamos tão fácil ou rapidamente. Tudo bem, mas ainda temos mais de 4 anos para terminar nosso planejamento. Agora temos que nos preocupar com outra coisa. Ele disse enquanto olhava para Layla. Esta mulher de cabelos grisalhos se lembrava do vampiro, que também era um grande problema para eles. Após obter permissão do exército para entrar no quartel-general, Vicente se reencontrou com Nova meses depois de deixar o local e nem mesmo se comunicar com ela por cartas. Nova estava ansiosa para vê-lo novamente há muito tempo, e no momento em que ela ficou sozinha com ele em seu escritório, ela não conseguiu se conter e fez mais do que deveria dentro de uma instalação militar. Depois de meia hora juntos, mas quase nenhuma palavra significativa, os dois terminaram o que tinham feito naqueles minutos e rapidamente se vestiram. Quando ela terminou de arrumar a bagunça em seu escritório por causa do que tinham feito alguns momentos atrás, Nova respirou fundo e sentou-se no colo de Vicente em uma poltrona. Eu te amo, ela disse enquanto cheirava o cabelo preto de seu homem. Eu também te amo. Ele sorriu para ela. Mas então, você vai me contar sobre sua viagem? Ela perguntou, bastante curiosa, é claro. Ela sabia algumas coisas sobre a viagem de Vicente por causa do retorno de Layla e Casey. Mesmo que ela não fosse oficialmente parte de sua família e não realizasse missões para eles, ela tinha ouvido algumas coisas preocupantes de Evie e Rory. Eu não sei se deveríamos. Ele disse enquanto olhava sinceramente em seus olhos. Estou hesitante em tirar esse sorriso do seu rosto. Ele passou um de seus dedos sobre seus lábios rosados. Ela sorriu ainda mais exuberantemente para ele, mas estava ansiosa para saber a verdade. Vicente suspirou e disse, eu me vinguei, trouxe justiça aos meus pais. No entanto, por mais que eu tenha me fortalecido, também encontrei problemas maiores. Suspiro. Nova, eu não queria colocá-la na posição de se comprometer com minha família e se tornar uma soldada que abandona a lei e se torna totalmente comprometida consigo mesma. Mas infelizmente, precisamos disso agora. Se não formos perfeitos em nossos planos de curto e médio prazo, até eu cairei nos problemas que nos aguardam. Ele tirou o lindo sorriso do rosto dela, fazendo-a expressar grande preocupação. De agora em diante, usaremos todas as nossas cartas para desenvolver minha família e nos preparar para os monstros em nosso caminho. Você terá que cuidar de nossa expansão de dentro do exército. Use sua posição para abrir portas para meu povo e trazer mais influência para nós, Nova. Essa é nossa única e talvez última alternativa. Fim do capítulo. Capítulo 614 Planos com Nova. O exército real do reino era uma força muito poderosa e influente o suficiente para que alguém da posição de Nova fosse relevante para os planos de Vicente. Com seus poderes atuais, alguém poderia pensar que ele poderia ignorar essa força e agir por conta própria como quisesse. Mas isso seria um pensamento ingênuo. O exército real tinha milhares e milhares de membros, com vários soberanos em suas fileiras e centenas de magos de alto nível. Vicente se transformou e aumentou sua família muito rapidamente, mas ele não tinha os números ou o alcance do exército real. Como tal, ele não subestimou a força e o potencial desta organização. Nova estava fazendo grandes avanços para se tornar alguém relevante dentro desta organização do Reino Seidel, então ele não pôde deixar de finalmente usá-la em seus planos de uma forma mais significativa. O que você precisa que eu faça? Ela perguntou. Nova, um soldado da sua idade e nível, não importa de onde venha ou onde esteja, tem muita influência dentro e fora do exército. Qualquer um que olhe para você agora e tenha inteligência suficiente para tentar prever seu futuro considerará que um dia você servirá ao lado do rei. Ele disse, mostrando a ela algo que, por mais óbvio que fosse, precisava ser dito.
Qualquer um tentará agradá-la e abrir as portas de suas casas para você, Nova. Qualquer um desejará o favor de um futuro pilar do reino. Eu preciso disso. Preciso que você peça favores, dê ordens e gere efeitos positivos para meu grupo. Obtenha informações sobre famílias, pessoas e lugares, mas também faça com que grupos específicos estejam dispostos a fazer negócios comigo. Qualquer coisa que acelere o crescimento da minha família nos ajudará a nos preparar para o pior. Em breve, conhecerei o Duque da província e pretendo combinar com ele para facilitar nosso crescimento mútuo. Se você puder influenciar o exército dentro da província, terei tudo o que preciso para crescer mais rápido e, eventualmente, levar meus homens para outras províncias ou até mesmo estados. Os recursos desses acordos nos ajudarão a ter mais homens e métodos de nos defender quando os monstros nos alcançarem. Se as coisas mudassem ainda mais no futuro, tudo bem, ele poderia mudar seus planos de acordo. Mas, por enquanto, ele preferia se preparar para o pior. Isso faz sentido. Bem, podemos tentar. Que tal começarmos com algo menor, como uma casa? Ela sugeriu. Eu sei que seria preciso mais do que isso para algo assim fazer sentido. Mas vamos começar com uma casa principal e então locais essenciais em uma cidade. Eu posso obter terras do rei que são exclusivas para o exército para você construir. Se pudermos envolver o duque, podemos eventualmente ter direitos para agir publicamente e atrair cidadãos do reino para nossa vila. Nenhuma cidade, nem mesmo uma vila, surgiria sem o conhecimento e a permissão do rei. Por isso, para que o plano de Vicente funcionasse, ele precisaria do exército e das forças nobres ao seu lado. Ele não precisava que todos entendessem seus planos ou mesmo soubessem o que aconteceria. Mas ele precisava de pessoas capazes de tornar certas coisas possíveis para ele agora ou no futuro. O exército real tinha muitas possibilidades, sendo o principal administrador de algumas das poucas terras do reino que não eram governadas por nobres ou realeza. Essas terras do exército eram deles para o exército usar como quisessem, e era até possível para um soldado de grande influência construir um quartel-general secreto que nem mesmo o rei sabia. Contanto que se usasse terras de pouco interesse para o reino e não se usasse os fundos do exército, era inteiramente possível fazer algo assim. Vicente era rico, então Nova não achava que teria que usar recursos do exército. Ele então concordou com ela. Veja isso para mim. Também seria interessante para você começar sua própria facção dentro do exército na província. Ter soldados em quem confiamos para dar legitimidade a certos assuntos futuros nos ajudará. Precisarei de recursos para isso. Ela disse, porque essa era a única maneira de fazer o que Vicente tinha em mente em um curto espaço de tempo sem que eles corressem muitos riscos. Não se preocupe, eu cobrirei quaisquer concessões que você fizer. Apenas faça o que for necessário e me ajude com soldados e nobres. Também seria interessante para você abordar pessoas da corte marcial. Ele sugeriu enquanto se levantava. São muitas coisas, então vai demorar um pouco até que eu possa ajudá-la com tudo isso. Ela avisou, tente se concentrar nisso por enquanto. Quanto ao resto, devemos manter alguma distância até que eu resolva o problema com o vampiro. Não quero que você seja pega no fogo cruzado. Ele disse antes de se despedir, não dando a ela muita chance de discutir o assunto. Fim do capítulo. Capítulo 615 Almoço com o Duque. Vicente passaria os próximos 3 dias se atualizando sobre os detalhes das operações que sua família havia concluído nos últimos meses e aquelas ainda em andamento. No meio disso, ele começou o treinamento que Benson lhe dera para tentar controlar seu novo poder e dominar a transmutação de metais. Durante seu treinamento, ele mudou a riqueza de mana na parte da cidade onde ficava sua propriedade, aumentando a densidade de mana ali. Isso não foi o suficiente para deixar os maiores jogadores locais preocupados ou mesmo virem até sua porta para fazer perguntas. Mas foi o suficiente para que todos que cultivavam nas proximidades notassem uma melhora durante suas meditações.
Enquanto isso, ele estava produzindo materiais para sua família, mas como estava focado em se tornar um ferreiro de 4º estágio, ele se concentrou principalmente em produzir munição de 3º grau em vez de novas armas. Mas ele aproveitou os recursos que estavam disponíveis para sua família para produzir 2 novas armaduras robóticas, o máximo que ele conseguia fazer por hora. Para fazer mais ou melhores armaduras de 4º grau, ele teria que esperar pelo pedido que havia feito em Shildali antes. Mas mesmo que tivesse que esperar, ele tinha feito o suficiente nesses 3 dias para que sua família já se tornasse mais forte, tanto com a munição e armadura quanto com os recursos que trouxera consigo que poderiam ser úteis para seus homens. Ele não esperava enfrentar o vampiro dentro do próximo mês, mas se tivesse que fazer isso, ele já teria mais poder 3 dias após seu retorno do que tinha naquele dia. Vicente também estava cultivando e treinando durante aqueles dias. Infelizmente, ele precisava completar alguns requisitos que eram difíceis de cumprir rapidamente ou com a ajuda de recursos externos para que ele avançasse novamente. Hoje era finalmente o dia para ele conhecer o Duque da província. Era meio-dia quando Vicente saiu de sua casa com Rory e Eve e foi em uma linda carruagem marrom até a propriedade do homem mais importante e influente da cidade. Depois de alguns minutos, a carruagem da família Fuller entrou em uma propriedade de 12.000 metros quadrados na área mais rica de Salt Star City. Eles rapidamente apresentaram cada uma das pessoas mais importantes em seus respectivos grupos antes que o Duque convidasse o grupo de Vicente para dentro. Lá, a sala de jantar da família foi preparada para o grande almoço de hoje. Logo, Vice e seus companheiros estavam sentados em lugares diferentes ao redor de uma mesa de 12 lugares, onde vários pratos estavam prontos para serem servidos. Vicente sentou-se à direita do Duque enquanto a esposa do Duque estava à esquerda, bem na frente dele. Do grupo do Duque, os únicos que não se sentaram à mesa foram o mordomo da família e os guardas que estavam posicionados ao redor da sala de jantar. O grupo começou a comer enquanto conversava sobre coisas menos importantes, com o Duque perguntando como tinha sido a viagem de Vicente para fora do reino. O Duque estava ciente disso. Afinal, era informação pública que Vicente Fuller tinha saído para aprender mais sobre seu ofício, a forja. Vicente contou ao Duque o que qualquer um poderia descobrir com uma simples investigação, o que não era muito para ele, mas era o bastante para os membros daquela família. Então você já é um soberano da terra? A jovem de cabelos castanhos ao lado da esposa do Duque perguntou, surpresa que um jovem da mesma idade que ela já fosse um poderoso mago do 4º estágio. Sim, tive a sorte de encontrar algumas oportunidades ao retornar da dinastia Chuta, Vicente respondeu enquanto olhava para a mulher. Isso é impressionante, comentou o Duque Scott, vendo que o valor de Vicente era ainda maior do que ele havia estimado anteriormente. Este jovem não ficará na minha província por muito tempo. Mas enquanto estiver aqui, ele terá muita influência, pensou enquanto cortava a carne em seu prato. Então, quais são seus planos, meu jovem? Perguntou a matriarca da família enquanto segurava uma taça de vinho em uma das mãos. Por enquanto, tudo o que eu quero é que minha família sobreviva aos desafios em nosso caminho. Vicente mudou seu tom enquanto falava com uma voz profunda e preocupada, não sei se você já está ciente das ameaças vindas do norte. Mas uma calamidade que pode mudar o continente inteiro está se aproximando de todos nós. Se não estivermos preparados e unidos com o mesmo objetivo, em 5 ou 6 anos, podemos ver o fim de nossas próprias famílias. Fim do capítulo. Capítulo 616 apresentando o plano ao Duque. Quando o Duque ouviu as palavras preocupadas de Vicente, ele parou de cortar sua carne e voltou sua atenção inteiramente para este jovem. A esposa do Duque perguntou, você está falando sobre o tsunami de 7 dias? Não, estou falando sobre a purificação, Vicente respondeu enquanto olhava para a mulher e depois para os olhos do Duque Scott. O Duque já havia adivinhado que esse era o caso, mas perguntou, os problemas com monstros no sul do continente estão realmente associados a isso? Tenho 99% de certeza, Vossa Graça, Vicente disse confiantemente,
atraindo os olhares da família do Duque na área ao redor. Ele explicou: interroguei um monstro do estágio 3 tardio enquanto voltava para a província. Isso me confirmou que os movimentos de monstros vindos do norte do continente estão diretamente relacionados à purificação. Ainda há algum tempo antes desse plano vampírico, então muitas coisas podem acontecer, incluindo forças continentais tentando impedi-lo. Mas já estou considerando que o pior vai acontecer, então planejo fazer minha família prosperar e sobreviver a essa calamidade. O Duque não questionou mais isso, mas tentou pensar como Vicente: digamos que a purificação aconteça e suas consequências cheguem ao reino. O que exatamente você planeja fazer para proteger sua família? Como o Duque já sabe, tenho muitos contatos pela província. Nos próximos anos, quero aumentar meus negócios e construir uma rede de influência mais forte. Com isso, pretendo levantar fundos para aumentar a força média dos meus homens e construir um lugar forte o suficiente para resistir à agressão de monstros. Este lugar não seria apenas para o meu grupo. Não somos fortes o suficiente sozinhos para deter os monstros que chegarão aqui, Vossa Graça. Mas suponha que eu possa reunir meus parceiros de negócios para formar uma parceria. Nesse caso, podemos nos proteger juntos e tentar superar essa crise, respondeu Vicente enquanto gesticulava e olhava o líder da família Scott nos olhos. O Duque concordou com cada palavra de Vicente porque essas coisas eram exatamente o que ele faria em uma situação como essa. Aumentar o poder de sua família e reunir aliados para lutar contra seus inimigos. Tenho um plano particularmente ambicioso, comentou Vicente ao sentir o silêncio ao seu redor. Conte-me sobre isso. O Duque entendeu que isso provavelmente precisaria de suporte especial ou permissão para funcionar. Por enquanto, não vou pedir apoio financeiro. Se você quiser fazer negócios comigo, usarei meus lucros para pagar parte da construção desta cidade. Mas quando a cidade começar a tomar forma e eu puder provar aos meus parceiros em potencial que podemos terminar de construir o lugar a tempo, cada parte interessada na cidade terá que contribuir para a conclusão da construção, explicou Vicente. Naquela época, também mostraremos por que esta cidade será mais segura do que qualquer outra na província. Isso parece simples, comentou a filha do Duque. Rory então disse: começar a construção e mostrar como o lugar funcionará será simples. Mas para manter uma cidade como esta, precisaremos de cidadãos comuns para fazer o trabalho de manutenção e gerar riqueza. Para fazer isso, precisaremos do apoio dos nobres da província para convencer algumas pessoas em suas cidades de que podemos ser confiáveis. Também precisaremos do exército para dar legitimidade àquela cidade e aos órgãos oficiais presentes lá. Isso dependerá em grande parte das ações de Sua Graça. O Duque entendeu exatamente como ele estaria envolvido em tudo isso. Vicente poderia construir um quartel-general só para sua família em um lugar como este, pois o exército seria capaz de lhe dar terra sem que ele precisasse do apoio de quase ninguém. Mas para formar uma cidade, mesmo pequena, ele precisaria de legitimidade, que somente os nobres poderiam lhe dar. Não acho que vou perder nada prometendo seguir em frente, ponderou o Duque, sentindo que, por mais difícil que fosse executar esses planos, as chances de ele perder alguma coisa eram muito pequenas. Ele só teria que prometer sua ajuda em primeira instância e, mais tarde, poderia se recusar a acompanhar Vicente nesses planos. Por outro lado, ele queria ter um bom relacionamento com um jovem gênio de quarto estágio, que já era influente antes de seu recente retorno à cidade, mas que era ainda mais agora por causa de seu avanço e montaria de quarto estágio. Podemos seguir em frente com esses planos, jovem Vicente, o Duque abriu a boca, não posso prometer que vou vá até o fim com esse empreendimento, mas posso garantir que lhe darei o apoio necessário para tirar esse plano do papel. Se ele se mostrar viável, considerarei juntar-me ao seu empreendimento assim que o lugar for apresentado. Agradeço, Vossa Graça, Vicente sorriu satisfeito. Enquanto isso, tenho outros negócios que estou interessado em fazer com você, disse o Duque enquanto voltava a comer sua comida. Fim do capítulo. Capítulo 617 Negócios com o Duque.
Sua família cresceu muito nos meses restantes e atingiu um nível inspirador. Estou observando você há algum tempo e percebi que você não parece interessado em se tornar um nobre. O Duque disse enquanto olhava Vicente atentamente. Aspas. É esse o caso. Prefiro evitar disputas políticas. Vicente sorriu. Além disso, como você pode imaginar, não ficarei no reino para sempre. Vou esperar minha irmã crescer e encontrar seu próprio caminho, e então será hora de eu ir para o norte. Infelizmente, nosso reino não é tão bom para magos que querem superar o 4º estágio. Eu posso imaginar. O Duque gostou do que ouviu porque significava que este não seria seu concorrente no futuro. O Duque não tinha certeza sobre o envolvimento da família Fuller com o submundo, pois não havia evidências disso. Mas ele também não acreditava que essa família só fazia negócios usando recursos de terceiros. Ele imaginou que Vicente estava envolvido, em alguma escala, com o mercado negro e o submundo na província. Mas ele não sabia dizer se Vice era um líder de facção importante ou um associado de tais grupos. Em todo caso, Vicente era um rival em potencial se esse jovem estivesse interessado em viver mais tempo no reino. Mas como ele já havia imaginado, esse jovem estava mais interessado em poder mágico do que em influência dentro do reino Seidel. Como tal, eles poderiam ter um futuro melhor no qual não entrariam em conflito um com o outro. Mas você ainda pretende manter seus negócios na província quando deixar o reino? Sim, claro. Não vou desfazer meus negócios aqui para ir para um lugar desconhecido. O Duque sorriu. Se for esse o caso, quero avançar alguns dos negócios futuros da minha família com os seus. Oh, você vai expandir suas operações para fora do reino, certo? Então que tal se tornar um fornecedor de recursos valiosos para minha família? Se você for para estados mais fortes que a dinastia Chuta ou o Império Kenneth, você poderá obter recursos que são muito valiosos para nós, mas, comuns, em tais estados por preços acessíveis. Estou disposto a pagar muito por esse tipo de recurso. Enquanto eles aproveitavam as guloseimas especiais preparadas para este almoço, o grupo conversou sobre assuntos mais leves, com Vicente ouvindo sobre a família do Duque e também tendo que falar sobre si mesmo. Vicente foi honesto quando perguntado sobre relacionamentos românticos, deixando claro para o Duque que ele atualmente tinha 2 mulheres, um soldado no exército e um membro da Congregação das Revelações. O Duque não propôs nada diretamente, mas Vicente já esperava que a conversa pudesse levar a promessa da filha do Duque a ele. A filha do homem era linda, mas Vicente não gostava da ideia de se envolver com uma mulher só por interesse político ou comercial. Ele achava que esse tipo de assunto tinha que ser decidido entre um homem e uma mulher sem interferência de terceiros. Quando sentiu a menor suspeita de que o Duque poderia sugerir algo do tipo, foi franco em dizer que já estava com Nova e Laila e que pretendia homenageá-las e eventualmente casá-las. O Duque entendeu a mensagem de Vicente e mudou a maneira como falava sobre família com esse jovem. Mas ele não ficou bravo ou desapontado. Era melhor ser rejeitado antes mesmo de investir em algo do que depois de investir tempo e mais nesses relacionamentos. No final da sobremesa, Eve e Rory acompanharam a família do Duque enquanto Vicente e o nobre caminharam sozinhos até o escritório do homem para oficializar seus negócios. Quando terminaram, o Duque não pôde deixar de perguntar a Vicente. Jovem Vicente, o que você pretende fazer com esta cidade que começará a construir depois da crise? Você estará fora do reino e não precisará mais de um lugar para proteger seu povo naquele momento. Vicente olhou para o nobre e disse em tom questionador. Não vou precisar, não sei quanto tempo teremos que viver sob as consequências da purificação. Quando tudo estiver resolvido e meus interesses estiverem fora do reino Seidel, pretendo continuar usando o que construí aqui. Ainda assim, deixarei meus associados e subordinados para cuidar desse tipo de coisa. Mas os nobres que decidirem se juntar a mim na criação desta cidade poderão governá-la junto com meus homens quando eu partir. O Duque gostou do que ouviu e não disse mais nada sobre esses assuntos sérios antes de começar a escoltar Vicente para fora da grande propriedade. Fim do capítulo.
Capítulo 618 Ordem entregue. Nos próximos dias, Vicente se reuniria com vários parceiros de sua família Fuller para atualizar acordos antigos e lidar com assuntos sérios com essas forças. Ele também se encontraria com nobres com quem nunca havia feito negócios antes, buscando expandir a influência de sua família e colaborar para o bem comum dos poderes de Salt Star City diante de ameaças futuras. Seu encontro com o Duque não havia sido mantido em segredo, e muitos poderes locais já esperavam que ele tivesse feito algum tipo de acordo com o nobre local mais prestigiado. Consequentemente, ele não teve dificuldade em abordar novas famílias com as quais nunca havia trabalhado junto. O principal tópico de suas conversas era o que era de se esperar, os problemas que surgiriam se a purificação se tornasse realidade. Ninguém poderia dizer que o grande sacrifício dos vampiros não aconteceria, então se preparar para o pior parecia sensato para praticamente todos. Ele não assinou nenhum acordo para o futuro, mas apresentou alguns de seus planos e o fato de que voltaria para falar com esses nobres sobre suas ações para prevenir e se defender contra a purificação. Ele também esclareceu a essas famílias que agora não era hora de economizar e economizar. Pelo contrário, era hora de usar reservas criadas ao longo de gerações e aumentar os níveis de poder dessas famílias. Ele não sabia o quão tocados os nobres com quem ele havia falado durante esses dias ficaram após suas conversas. Mas como ele não havia avisado ninguém sobre o vampiro vindo até ele, ele tinha certeza de que todos levariam seus avisos a sério e se moveriam assim que aquela criatura agisse contra ele neste lugar. Embora ele tivesse conversado muito com seus aliados e novos e potenciais parceiros futuros, ele também havia trabalhado duro para avançar seu conhecimento sobre forja. Infelizmente, não era tão fácil dominar o quarto estágio da forja. Quanto mais alto alguém ficava, mais difícil e demorado seu progresso se tornava, tanto em mana absorvido ou controlado quanto em melhorar sua compreensão. Mas ele ainda estava melhorando a uma taxa impressionante e estava gradualmente começando a ser capaz de transmutar metais, conforme instruído por Benson. Ele ainda precisaria de mais tempo trabalhando nisso em conjunto com seu avanço para o quarto estágio de forjamento, mas tanto ele quanto seu mestre já podiam ver onde ele estaria muito em breve. Como os recursos que ele havia encomendado em Shildale ainda levariam algum tempo para chegar em Salt Star City, ele teve tempo para melhorar ainda mais e se preparar melhor para a produção de itens para seu grupo enfrentar o vampiro e continuar suas expansões. Em meio a isso, Vicente recebeu a visita de um amigo e velho conhecido. Shelby havia passado recentemente por Salt Star City e se encontrou com ele novamente depois de mais de um ano sem se verem. A maioria desses recursos são de apenas uma pessoa. O quê? A pessoa na frente da primeira carroça exclamou antes de olhar mais uma vez para o grupo que ele havia liderado até aquele lugar. Quem poderia fazer isso? O homem mais rico da cidade, eu suponho. Um jovem discípulo de um dos anciãos do conselho comentou enquanto olhava na direção onde Vicente e Rory tinham acabado de chegar. Eu simplesmente não sabia que era o homem mais rico da cidade. Mas agora as coisas estão claras. Benson já estava lá esperando por Vicente. Assim que o jovem chegou à frente da primeira carroça, ele disse: "Aqui está a pessoa que encomendou esses recursos." "Você é Vicente Fuller?" O homem enviado pela mulher que havia falado com Minos em Shildale perguntou enquanto olhava seriamente para Vice. "Sou eu." Ele sorriu enquanto cumprimentava a pessoa e perguntou: "Quanto devo por esses recursos?" O homem entregou a Minos um pedaço de pergaminho e disse: 6.000 moedas de ouro. Minos olhou para os anciãos da associação e disse: "Vocês podem fazer o pagamento a eles. Meus homens levarão meus materiais nessas carroças e deixarão os itens que pertencem à associação aqui." "Isso, talvez." Os anciãos do conselho hesitaram, mas os mais fortes e renomados deles logo suspiraram e disseram: "Tudo bem. Vamos em frente." Ele pagou as moedas devidas por Vicente logo depois, antes de ver mais de 50 homens da família Fuller aparecendo nas proximidades para pegar os materiais de Vice.
Benson se juntou aos subordinados de Vicente e Rory, ansiosos para começar a produzir novas armaduras robóticas e armas para a família se preparar para os desafios que viriam. Vicente não ficou para trás para dar explicações aos recém-chegados na cidade ou aos ferreiros da associação local. Depois de apenas 10 minutos lá, ele e seus homens partiram com 85% dos volumes trazidos de Shildale. Fim do capítulo. Capítulo 619 Treinamento com Rory. 3 dias após os recursos de Vicente chegarem a Salt Star City, um homem de aparência jovem, com longos cabelos negros e pele bronzeada, entrou na cidade a cavalo. As ruas pareciam tão movimentadas e silenciosas quanto sempre seriam no meio da manhã, enquanto o clima estava agradável sobre esta cidade. Os murmúrios aqui e ali não eram preocupantes, eles falavam de coisas normais do cotidiano em lugares como este. Ao mesmo tempo, a concentração de mana e elementos parecia próxima do comum. Olhando ao redor do lugar por alguns minutos após semanas fora, Casey suspirou, pois não sentiu ou ouviu nada preocupante. Parece que aquele maldito vampiro ainda não chegou à cidade. Ele pensou, e um sorriso se formou em seu rosto enquanto seu cavalo o levava para a propriedade Fuller. Depois de apenas alguns minutos cavalgando por esta cidade, ele chegou em frente à propriedade Fuller, onde voltou seus olhos para o enorme pássaro preto no telhado daquele prédio. Uma besta soberana. Casey olhou para Onyx e imaginou que Vicente tinha conseguido outra montaria. Ele não se preocupou muito e entrou no prédio. Onde está nosso chefe? Ele perguntou a um dos homens de guarda lá hoje. Ele está treinando com o delegado Point na sala de treinamento. Respondeu um mago de nível baixo que estava de guarda na entrada daquela casa. Casey foi em direção ao porão da propriedade, onde havia uma grande sala de treinamento especialmente construída para abrigar vários magos treinando ou meditando ao mesmo tempo. A sala cobria toda a área do porão da propriedade, cerca de 300 metros quadrados, e tinha 6 metros de altura entre os níveis superior e inferior, onde os recursos da propriedade estavam localizados. Ela tinha itens mágicos defensivos para defender o próprio prédio de danos causados por aqueles treinando na área e era resistente até mesmo ao treinamento soberano. Quando Casey entrou no local, ele não ficou surpreso ao ver Vicente e Rory combinando seus poderes enquanto parecia haver uma tempestade se formando no espaço fechado. Fortes ventos surgiram quando ele abriu a porta do local, a ponto de quase perder o equilíbrio e ser jogado para frente. Casey rapidamente usou seu mana para prender seus pés no chão. Isso é, ele olhou para Vicente e Rory, que estavam usando suas habilidades em conjunto para transformar a atmosfera tranquila daquele espaço em algo caótico e difícil de lidar. O que diz? Rory perguntou. É algo pessoal ou relacionado aos nossos planos? Após ler e formar um sorriso, Vicente guardou a carta e disse. Ela conseguiu sua promoção. Agora é comandante-geral do posto de Salt Star City. Rory abriu a boca e ficou feliz em ouvir isso. Isso é bom. Nossos planos vão dar certo dessa forma. ela ainda não pegou nossa terra, mas já escolheu o lugar que nos dará, e agora é questão de poucos dias até termos permissão do exército para explorá-la. Casey não sabia do que se tratava, mas não disse nada, ciente de que logo descobriria os últimos planos da família. Rory perguntou a Vicente. Ela não terá problemas para obter aprovação da corte marcial. Não, ela está formando sua própria facção dentro da província, e já temos 1/3 dos membros da corte do nosso lado. Ela provavelmente conseguirá o suficiente para obter aprovação rapidamente. Vicente respondeu confiantemente. Então, que terra receberemos? Rory perguntou curiosamente. Coincidentemente, a terra que ela nos passará fica perto do Altarville, onde lidei com soldados há algum tempo. Rory se lembrou dos soldados que tentaram caçar Vicente por causa de uma erva de 3º estágio. Perto de Milfal? Rory perguntou surpreso. Perto da fronteira com a província da neve, disse Vicente. Por que Nova havia escolhido tal lugar?
Bem, era uma área dominada por bestas e outros tipos de seres mágicos, onde o exército ou as forças nobres do estado não viam potencial para se interessar pela área. Mas esse lugar tinha uma concentração de mana semelhante à cidade Estrela de Sal, e sua posição era estrategicamente interessante. Por que isso? Bem, se monstros iriam causar estragos no continente em alguns anos, interessaria ao grupo de Vicente ter um bom lugar para se proteger e proteger a província. A província era o que gerava recursos para eles, então não seria bom perdê-la. Era muito interessante ter uma cidade completamente dominada por eles em uma área onde eles pudessem impedir que monstros entrassem na província. Local escolhido por Nova cumpria isso muito bem, e é por isso que ela o escolheu e porque Vicente não teve problemas com isso. Vamos ter que esperar pelo vampiro. Assim que resolvermos esse problema, podemos começar nosso projeto lá e ir para o altar da ordem perto da capital. Fim do capítulo. Capítulo 624 Estágio Ferreiro. Mais 35 dias se passaram desde que Casey retornou a Salt Star City. Vicente e Rory continuaram treinando diariamente para melhorar sua colaboração, tendo alcançado um nível impressionante de combate para ambos. Rory e Vicente perceberam que poderiam lutar acima do nível que normalmente poderiam quando se uniram para formar uma tempestade massiva. Isso os animou ainda mais para o futuro, pois lhes deu esperança de resolver o problema do vampiro que vem atrás de Vicente, bem como melhores condições para enfrentar a calamidade que se formava no norte do continente. Enquanto isso, Nova havia obtido as aprovações de que precisava da corte marcial e já havia obtido o direito de explorar e construir uma nova cidade na província na área que havia escolhido para Vicente. Ela o avisou sobre isso durante aqueles dias antes de retornar para se concentrar no desenvolvimento de sua facção, o que ele a autorizou a fazer. Eles precisariam de soldados do exército ao seu lado para explorar e construir uma cidade lá, então ela agora estava focada em conseguir os homens que pudesse colocar ao lado de Vicente. Para ele havia atribuído a Benson, Eve e Rory a tarefa de estudar a composição rochosa da área e a quantidade e os tipos de minerais que eles precisariam para criar uma cidade de metal. Criar tal lugar exigiria muitos trabalhadores, profissionais como ferreiros e engenheiros, e moedas, abrigo e comida. Esses três já estavam cuidando disso para Vicente, enquanto ele estava concentrando quase metade do seu dia em trabalhar em suas habilidades de forja desde antes do retorno de Casey. Mas depois de muito trabalho duro e estudo desde seu retorno a Salt Star City, ele finalmente alcançou o entendimento necessário para se tornar um ferreiro de quarto estágio. Era noite em Salt Star City quando Vicente estava quase terminando seu dia de estudo e treinamento na forja. Ele sentiu algo diferente em seu ser surgir, junto com uma vontade repentina de forjar algo. Ele rapidamente pegou alguns dos melhores materiais que tinha à disposição em casa e usou sua habilidade para extrair os metais que queria dos minérios antes de transmutar alguns deles em outros metais que eram mais fortes e melhores para o que ele tinha em mente. Ele estava ansioso para ver o resultado, então construiu algo mais simples do que sua armadura robótica. Ele se concentrou em produzir uma arma de fogo, fazendo uma pistola logo após terminar de manipular os diferentes componentes que formariam aquela arma. Ele tinha material suficiente para criar 10 armaduras e 40 armas de fogo com munição suficiente para dominar uma cidade do tamanho de Salt Star City. Então seus próximos dias seriam totalmente focados em forjar, a última coisa que ele tinha que fazer antes da chegada do vampiro de terceiro estágio em sua cidade. Alguns dias depois de algum tempo trabalhando na forja para produzir itens de quarto estágio, Vicente finalmente estava apresentando suas novas armas para sua família. Hoje, os principais membros da família estavam reunidos nos arredores de Salt Star City, onde 3 soldados da família estavam em posição com os novos modelos de armas da família. A partir de hoje, todos os magos de alto nível da família receberiam uma dessas armas e 300 balas. Rory estava ao lado de Vicente enquanto esperava o sinal para o teste começar. Enquanto isso, ele perguntou: "E a armadura? Quando poderemos vê-la em ação?"
Benson também estava lá e não conseguiu deixar de olhar para Vicente com expectativa nos olhos. Em mais 10 dias ou mais, Vicente respondeu com um sorriso. Esse é o tempo que preciso para terminar de construir os componentes da armadura e montá-los. Se o maldito vampiro não chegar à cidade antes disso, poderemos contar com eles na luta contra ele. Isso é bom, Benson comentou com um sorriso no rosto. Rory perguntou, o que você acha que é mais forte? A armadura robótica ou as armas de fogo? A armadura, claro. Assim que Vicente disse isso, os 3 soldados da família dispararam suas armas, fazendo um barulho alto de estalo antes que todos no local vissem o resultado daqueles tiros. Na frente deles, alguns segundos atrás, havia um pequeno pico de montanha, a cerca de 1 quilômetro de distância deles. Mas depois de um estrondo retumbante, aquele pedaço no topo da colina desapareceu após ser atingido por 3 balas. Fim do capítulo.